filhos e herdeiros. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas capítulo 4, verso 7. A maturidade exige de nós um comportamento diferenciado, pois por ela recebemos a herança em Cristo. Shalom, amados, shalom, amadas. Tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem. Por que vai tudo bem, irmã Selma? Tá tudo perfeito? Não. Mas Jesus está no barco. Como é que está escrito em Salmos 46, verso 6? Diz que ele está no meio. E é porque ele está no meio do teu barco, do meu barco, ele está no controle da tua vida, da minha vida, das nossas vidas. Então, declaramos que vai tudo bem. Chegaremos ao porto seguro. Por quê? Porque Jesus nos garante isso. É lição 8 do terceiro trimestre 2025, classe dos jovens. Quando era menino. Isso estou citando aqui as leituras da semana, porque nem todos têm tempo ou acompanham. Então eu vou citá-las. Quando era menino, meninos estão sujeitos à servidão, em Jesus recebemos a adoção, desconhecer a Deus leva à idolatria, Paulo foi recebido como um anjo de Deus, nosso zelo por Deus. Nesta lição, teremos o objetivo de conscientizar que somos herdeiros de Deus em Cristo, também compreender a nossa posição em Deus pela fé em Jesus Cristo, saber que o herdeiro de Deus precisa viver em maturidade e em responsabilidade. Sabemos que servimos a Deus, e quem serve a Deus é filho dele, herdeiro dele. E herdeiro, para receber a herança, tem que fazer tudo direitinho, de forma que agrade seu pai, né? E como os herdeiros, como servos, herdeiros de Cristo, nós vivemos de forma responsável, dando testemunho para que o mundo olhe para as nossas vidas e vejam Cristo, para que o mundo olhe para as nossas vidas e sinta o desejo também de servir a Cristo, que olhem para nós e falem assim: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus, ali vai uma jovem de Deus, ali vai um senhor de Deus, né? Mas como a classe é dos jovens, né? Ali vai uma moça de Deus, um rapaz de Deus. Por que você diz isso? Porque a vida dele é diferente, o comportamento dele é diferente, nos chama a atenção, não é assim? O apóstolo Paulo tratou a respeito da descendência de Abraão. Todos os que creem em Jesus pela fé, quer sejam judeus, quer sejam gentios, esta lição faremos a respeito da maturidade. É ela que faz o herdeiro menino se tornar um herdeiro completo e apto para receber a herança. Ao se colocarem debaixo da lei, os Gálatas estavam não somente se colocando num caminho de retrocesso para com o evangelho, mas estavam igualmente renunciando à sua maturidade e sua herança em Cristo. Ponto 1. Herdeiros, mas como se não fosse ainda. Herdeiro, mas como escravo. Paulo começa dizendo que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas por que o apóstolo Paulo faz esse comentário? Porque o herdeiro tem que se comportar como herdeiro. Porque se ele se comportar como menino, mas irmã Selma, por que se comportar como menino? Não estou entendendo. Porque um herdeiro que não se comporta como herdeiro, se comporta como menino, ele age de forma irresponsável. Mas uma vez que ele entende que é herdeiro e sabe o peso da responsabilidade de ser herdeiro, ele vai se comportar como herdeiro. Em uma das cartas de Paulo, Paulo cita:
Quando eu era menino, eu falava como menino, eu vivia como menino, eu andava como menino, mas quando eu cheguei a ser grande, acabei com as coisas de menino, né? Uma vez que nós entendemos que somos herdeiros de Cristo, temos a responsabilidade de andarmos como herdeiro. Herdeiro que representa a Cristo. E um herdeiro que representa a Cristo, ele anda em santidade, como o próprio Cristo falou: quem é santo, santifique-se mais. Quem é puro, purifica-se mais. Quem anda de forma irresponsável não se comporta como herdeiro. E uma vez que nós estamos aqui estudando e entendendo como se deve se comportar um herdeiro, ele não pode se comportar como escravo do pecado, mas como herdeiro de Cristo. E o herdeiro de Cristo, ele é diferenciado. Mas como é ser diferenciado? O seu andar é diferente, o seu falar é diferente, o seu comportamento como um todo é diferente. Porque o herdeiro de Cristo, ou o herdeiro do céu, o futuro morador do céu, todo o seu viver vai chamar a atenção dos que o conhecem, dos que o veem, que há algo diferente nele. Ele tem que chamar a atenção, que as pessoas olhem para o herdeiro e digam verdadeiramente ele é servo de Cristo, porque ele é diferente, ele não se comporta como um escravo do pecado. Ele atingiu a maioridade. À medida que a criança vai crescendo, ela vai se desenvolvendo e ela para de pensar e de agir como criança. Ela vai se tornando menos dependente do, do aio, né? De um guia, daquele que a conduz e que exerce sobre ela uma tutela, uma guarda. A criança não é uma escrava, mas é considerada como se fosse, porque ela depende de alguém para estar guiando, para estar conduzindo. Quando ela atinge a maioridade, é que isso acaba. Paulo comenta que o herdeiro, enquanto menino, por mais que seja dono de tudo, não tem acesso à herança e não possui diferença de um escravo. O escravo é conduzido, amados. O escravo não toma decisão por conta própria. O escravo depende do seu senhor, né? E criança é parecido com escravo, porque a criança não toma as próprias decisões. Ela depende de alguém que tenha tutela sobre ela para estar orientando. Paulo comenta que o herdeiro, enquanto menino, por mais que seja dono de tudo, não tem acesso à herança, não possui diferença de um escravo, falta a ele a maturidade, que só com o passar do tempo ele irá atingir, né? Então, nós éramos meninos, nós éramos crianças quando aceitamos a fé, mas agora nós somos herdeiros. Nós acabamos com a história, com as atitudes de menino. Nós sabemos o peso da responsabilidade que é ser herdeiro de Cristo. E temos responsabilidade e a obrigação de viver de uma forma diferente. A criança era chamada de jovem, Senhor. Sendo Senhor, porque um dia, na maioridade, poderia usufruir dos bens e direitos que lhe seriam entregues. E jovem, para não se esquecer que sua hora não havia chegado e se colocar no seu lugar, mas a hora da sua maioridade chegaria e ele poderia usufruir dos seus bens e títulos.
A função da lei era conduzir as pessoas a Cristo, da mesma forma que o aio conduzia a criança até a escola e se responsabilizava pela sua educação. Na plenitude dos tempos, o momento da história humana em que Deus interveio para transformar uma promessa em um fato consumado. É chamado de plenitude dos tempos. Nesse período específico, Deus enviou a Jesus, e o apóstolo ainda reforça: nascido de mulher, nascido sob a lei ou debaixo da lei. Duas colocações bem importantes, de grande importância, que têm importância, pois colocações têm importância, pois mostram não somente a humanidade de Jesus, mas igualmente o fato de que, por ter nascido sob a lei e tê-la cumprido até a morte, seu sacrifício foi único e perfeito, colocando a salvação disponível a todos que creem, independente da sua cultura ou origem. Paulo destaca que foi Deus quem entregou ou enviou o seu Filho do céu para este mundo. Essa vinda fazia parte da promessa feita a Abraão, de que nele todas as famílias da terra seriam benditas. Aleluia! Todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé. A Bíblia coloca Abraão como pai da fé. Quando Deus chamou Abraão e mandou ele contar as sementes, as estrelas do céu, disse: conta aí, Abraão, se é que você pode contar, né? Quem pode contar as estrelas do céu? Mas ele também continua dizendo a Abraão que assim seria a sua descendência. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Somos herdeiros da fé de Abraão. Abraão, ele acreditou quando tudo dizia impossível. Sarai já tinha perdido o hábito das mulheres de ter as regras mensais. As práticas conjugais de Abraão e Sarai já não tinha a mesma intensidade antes, porque todos nós sabemos que com o passar dos anos o corpo modifica. A mulher entra na menopausa, o homem entra na andropausa, a libido já não tem a mesma intensidade. Só que Abraão, ele tinha uma promessa por parte do próprio Deus. Então, por mais que Sarai começasse a rir, quem sabe Sarai estava já duvidando ao vendo seu corpo amortecer, né? Abraão, ele seguiu crendo. Abraão, ele seguiu acreditando, mesmo quando tudo dizia não. Por que Abraão acreditou tanto? Porque quem prometeu a Abraão não foi o pai de Abraão, não foi a mãe de Abraão, não foi o tio de Abraão, não foi o irmão de Abraão, foi o próprio Deus. A Bíblia diz que em Deus não há dúvida, nem sombra, nem variação. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Se Deus falou, querido, tá falado. Não, nada, nem ninguém, nem o tempo poderá invalidar o que Deus falou. Deus falou para Abraão: olha, Abraão, conta as estrelas se tu puderes. Te farei pai de uma grande nação, Abraão. E esta nação não inclui só os judeus, né? Os que nasceram de Isaque e de Ismael, mas inclui a todos quanto creram. Todos quanto creram é filho de Abraão pela fé.
Bendito é o nome do Senhor. Como assim, irmã Selma? Como somos filhos de Abraão pela fé? Abraão é o nosso pai na fé. E quando temos alguém por pai, é porque somos filho. Abraão acreditou no impossível, porque Deus tinha prometido. E nós também acreditamos no Deus de Abraão. E nós somos filhos de Abraão pela fé. Herdamos a fé de Abraão. Bendito é o nome do Senhor. E o remi os que estavam debaixo da lei. Ponto 3. Paulo destaca que foi Deus que enviou seu Filho do céu para este mundo. E Abraão, de que nele todas as famílias da terra seriam benditas. A bênção de Deus não estaria restrita aos descendentes de Abraão, que guardavam a lei. Essa bênção seria dada pela fé aos que crescem no sacrifício de Jesus. Ei, você acreditou, você crê. Eu creio, nós cremos. Jesus veio para cumprir a lei e ele transformou gentios, judeus e gentios em um só povo. Igreja. Ele pegou os judeus, ele pegou os gentios, que somos nós que cremos, embora não tenhamos o sangue judeu, mas nós acreditamos, aleluia, no sacrifício de Jesus e pela fé somos descendentes, somos filhos de Abraão pela fé. Remi os que estavam debaixo da lei. A vinda de Jesus foi para remir os que estavam debaixo da lei. Remir é comprar novamente. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Paulo aqui nos mostra que as ações de Deus sempre têm um propósito. Nossa remissão, Jesus pagou a nossa dívida e com seu sangue nos comprou para Deus. Apocalipse 5, verso 9. Certo estudioso comentou que os judeus dos tempos de Jesus, de forma geral, consideravam a lei como capitais, cujas ordens precisavam ser obedecidas por temor à penalidade decorrente da infração. Ela é, ela é paidagogos, ela é o paidagogos responsável por preparar e levar as crianças de uma família para a escola. Eu acredito que aqui houve um erro, né? Pedagogo responsável por preparar e levar as crianças de uma família para a escola, onde seriam entregues ao mestre da escola. Uma vez entregue as crianças ao mestre da escola, a responsabilidade do pedagogos ou pedagogo estava concluída. Nada mais há do que ser feito por ele e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. A declaração que Paulo faz aqui é usada principalmente para mostrar a situação de um crente sob o conceito do Antigo Testamento, isto é, a maneira de manter um relacionamento com Deus com base nas leis e os sacrifícios do Antigo Testamento. Antes que Cristo fizesse o sacrifício perfeito pelo pecado, com a sua própria vida. No entanto, o princípio desta passagem também indica que os pais piedosos normalmente supervisionam a instrução de seus filhos. É comum. Eu lembro que a primeira vez que eu fui levar a minha primogênita para a escola, ai, eu fiquei com o coração tão dolorido.
Eu fiquei lá com vontade de entrar e ficar na sala, para até ela se acostumar. Ela é muito pequenininha. Com a minha segunda filha, a mesma coisa, né? Coisa de pai, coisa de mãe. Mas aí, com o passar do tempo, a gente entende que aquele profissional estudou e está gabaritado, capacitado para estar conduzindo os nossos filhos no aprendizado. Aí nós paramos de achar que temos que estar o tempo todo tão preocupados. Mas isso também não anula o fato de a gente estar acompanhando em casa, olhando as atividades, procurando saber dos professores como é que está o comportamento da criança, né? E o nosso Jesus, eu costumo dizer que ele é o pedagogo por excelência. A didática é com ele. Ele sabe muito bem como nos instruir, né? Nós estamos sobre a tutela e a supervisão dele em todo o tempo, mas precisamos dar os nossos passos e entender que, uma vez herdeiro, é preciso ter responsabilidade. Que responsabilidade é essa, irmã Selma? Somos filhos de Deus. Filhos de Deus se comportam como filhos de Deus. Como filhos de Deus, herdeiro, temos que dar bom testemunho. Temos que ter comportamento de herdeiro. Herdeiro não pode se comportar de forma errônea, mas em todo tempo com responsabilidade, porque estamos representando aquele que nós somos herdeiro, né? Cristo era perfeito. Diz um provérbio por aí que o mundo não lê a Bíblia. Lê a vida do cristão, observa o cristão. E aí, quando ele vê que o cristão anda direitinho conforme a Bíblia requer, né? Nos orienta a viver uma vida de santidade, aí ele fala assim: ó, ali vai um jovem compromissado com Deus. Como é que você sabe isso? Porque eu vejo o comportamento dele, eu vejo como ele se comporta, como ele fala, como ele age. Ele não é como os jovens qualquer. Ele é um jovem diferenciado. Por que ele é diferenciado? Porque ele é herdeiro de Cristo. Ponto 2, a nossa posição em Deus. Somos filhos e herdeiro, como acabamos de falar. Herdeiro se comporta de forma responsável. Antes os Gálatas serviam aos ídolos, pois não conheciam a Deus, mas agora eles haviam sido salvos e não foram deixados à própria sorte. E não foram deixados à própria sorte, eles foram recebidos como filhos. Filhos de quem, irmã Selma? Filhos de Deus. Gálatas 4, verso 6, nos apoia nessa fala. Paulo prossegue dizendo que somos filhos e herdeiros, coisa que um escravo não é. E por que estamos frisando tanto o escravo? Porque nós éramos outrora escravos do pecado, mas como fomos alcançados pela misericórdia, pela graça, esse favor imerecido, ó bendita graça, bendita graça que nos alcançou, aleluia. Esse grande favor que nem você nem eu, querido, merecíamos, mas somos resgatados. Eclésia, retirados para fora do pecado, nos tornamos igreja. Deixamos de ser escravos, agora somos libertos e herdeiro de Cristo. Mas essa nova ou nossa posição ou nova posição para os Gálatas estava sendo abalada. Como estava sendo abalada? Como tornais outra vez a esses rudimentos, fracos e pobres, aos quais de novo querem servir. Guardais dias e meses e tempo e anos. Aleluia. O apóstolo Paulo estava advertindo os Gálatas.
Vocês estão em outra posição. Não voltem às práticas do passado. Não voltem a viver como escravo. Vocês não são mais escravos. Vocês são libertos, são filhos, são herdeiros. E herdeiro não se comporta como escravo. Somos tirados para fora do mundo do pecado, queridos. Estamos em Cristo. E quem está em Cristo é o quê? Nova criatura. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Guardando preceitos e regras. E nós temos preceitos e regras para seguir? Temos. É tantos preceitos e um deles, uma das recomendações que o próprio apóstolo chega a citar em algumas partes do Novo Testamento, em suas cartas, é que nós precisamos observar e procurar viver uma vida de santidade. Porque sem santificação ninguém verá a Deus, né? Observando que a lei de Moisés, ou melhor, repetindo, eles eram filhos e herdeiros de Deus pela fé, mas observando a lei de Moisés, estavam como que voltando à época em que serviam a ídolos, mas isso eles passaram a se preocupar com a guarda das festas hebraicas e os dias santos, uma regra que a cultura judaica fosse prolongada entre os gentios. Eles aprenderam com os judaizantes a guardar rituais que se iniciavam com datas importantes do judaísmo. O que comer, o que não comer, não deixar de celebrar tal data. Na prática, pouca diferença tinha o legalismo, do paganismo, dos ídolos que antes os gálatas adoravam. O apóstolo Paulo estava em todo tempo advertindo eles que melhor do que observância é a intimidade, é a obediência a Deus, é a comunhão com Deus. Aleluia. Porque se apegar muito a costumes, é meio que religiosidade, é? Mas o Senhor quer que tenhamos intimidade com Ele em profundidade. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Não há nenhum impedimento em se guardar o dia para adoração a Deus. Os hebreus tinham seu próprio calendário e deles se valiam para não descumprir os mandamentos. Guardamos o domingo, pois foi nele que Jesus ressuscitou, vencendo a morte, nos garantindo que seremos vitoriosos com Ele. Nesse mesmo aspecto, mas a guarda de datas e dias como misticismo não é o que Deus tem para nós. Ficarmos apegados a certas datas é como se nós voltássemos a viver no passado. Tínhamos aquelas rezas, aquelas ladainhas, né? Minha mãe chamava ladainha. Minha mãe era aquela católica de pé roxo, mas também com o pé meio no sincretismo, é? Nas matrizes africanas. E ela era muito apegada à religiosidade, a texto, à repetição de reza. Mas eu louvo a Deus porque minha mãe foi alcançada por Cristo. E ela aprendeu
que não é repetições que nos fará ser ouvido por Deus, mas uma vida de santificação e de observância da palavra dele. Guardamos o domingo, porque foi um dia especial, foi o dia em que Jesus ressuscitou, e é um dia que separamos para adorá-lo. Mas também, contudo, porém, todavia, nós não esquecemos que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias também é para adoração. Podemos adorar a Ele em qualquer dia da semana. Aleluia! Porque Ele é digno de toda adoração, independente de ser domingo ou não. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Mas quando o cumprimento de regras se torna o referencial de espiritualidade, tal ideia não é correta, como no caso dos Gálatas, né? Então, queridos, não esqueçamos que melhor do que regras e vãs repetições é o obedecer. Deus ele se alegra com a nossa obediência. Deus ele se alegra quando nos comportamos como herdeiro dele, herdeiro pela fé. Somos filhos de Abraão e nós temos mil e um motivos para imitarmos o comportamento de Abraão. Acreditar em todo tempo, independente de circunstância ou situação, porque Cristo, aleluia, ele veio, ele habitou entre os homens. Ele falou: olha, agora se faz necessário que eu vá, mas eu vou enviar o Consolador para que estejam com vocês. Eu vou preparar lugar. E depois eu vou voltar e vou levar vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. Aleluia! Melhor do que regras, repetições, né? Rezas, ou observar por demais costumes, como se os costumes fossem salvar. Não é isso que a Bíblia nos conta. Que a Bíblia nos diz que só há um mediador entre Deus e os homens. E as repetições de reza? Não. É eu andar com um coque o tempo todo, no centro da minha cabeça, que vai me levar ao céu? Não. É o meu compromisso com Deus. É o meu coração está voltado para Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. É eu obedecer a Ele. Porque Ele mesmo disse que melhor é obedecer do que sacrificar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, como filhos e herdeiros de Deus, nós precisamos entender que o obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Paulo relembra a seus leitores, que esteve com eles em fraqueza, uma forma de dizer que estava acometido de uma enfermidade. E por que ele faz isso? Diferente de pessoas que ensinam que quem serve a Deus não pode ficar doente. Como é que não pode ficar doente? A carne é sujeita a muitas coisas, inclusive as enfermidades. É diferente de pessoas que ensinam que quem serve a Deus não pode ficar doente, ou se está é porque cometeu algum pecado, ou porque não tem fé. Paulo nos permite entender que estamos sujeitos às mazelas desse corpo de humilhação, é? Mas temos um Deus que cura. Nós temos um Deus que, se for para a glória dele, ele cura qualquer enfermidade. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ele acrescenta
e não rejeitaste, nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne. Os Gálatas tinham um coração aparentemente disposto à generosidade e à misericórdia, tanto, se possível fora. Arrancariam os olhos e nos darias. Gálatas 4,15. A receptividade dos Gálatas foi relembrada para mostrar que Paulo não lhes era um oponente. Ele tinha gratidão pelos Gálatas. E reconhecia a generosidade dos Gálatas. E por amar os Gálatas, que estava aconselhando eles a não dar tanta importância a costumes, mas a fé, aleluia, a santificação, o que realmente tem valor para Deus. A maturidade nos traz responsabilidade. Aleluia. Inimigo, inimigo falar a verdade é um questionamento do ponto 1 aqui do 3. É possível que os judaizantes estivessem ensinando que Paulo era um inimigo dos Gálatas, por falar daquela forma com eles. Mas o apóstolo o fazia com o coração de um verdadeiro pastor, não como um aventureiro. Mas o apóstolo Paulo amava a igreja, aleluia, da Galácia, ou os Gálatas. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. E por não a igreja da Galácia, aos Gálatas, é que ele aconselhava. Ele tinha muito zelo, aleluia. Nenhuma demonstração de zelo, aleluia, é do Espírito Santo, mas no caso da de Paulo, era do Espírito Santo. É possível que haja na igreja pessoas que apresentam o que seria tido por um comportamento aceitável diante de Deus, mas sim o aval dele, o zelo dos judaizantes, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Não era espiritual, mas religioso. E esses dois zelos são diferentes. O zelo espiritual de Paulo se preocupa com a vida espiritual, ou se preocupava com a vida espiritual das pessoas, uma congregação, ao passo que o zelo religioso se prende ao formato como a religião é manifesta. Eles queriam aumentar a sua influência entre os Gálatas, demonstrando um zelo religioso e não o zelo espiritual. O apóstolo Paulo, em todo o tempo, tinha um zelo muito espiritual e profundo para com os irmãos Gálatas. E por amar os irmãos Gálatas, que ele estava constantemente aconselhando os seus filhos na fé, para que crescessem, para que não se comportassem como meninos da fé, porque meninos da fé se deixam ser levados por todo tipo de vãs doutrinas, falácias, mas ele estava orientando os Gálatas a perseverarem na fé, né? Nos princípios que realmente tinham valor. Bendito é o nome do Senhor. O zelo do apóstolo Paulo era um zelo conveniente, porém o zelo daqueles religiosos que estavam interferindo e criticando o conselho de Paulo era inconveniente, era apenas religiosidade. E o apóstolo, usado por Deus, estava advertindo e exortando os irmãos da Galácia. Ponto 3, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Mas antes eu não posso deixar de falar que aqueles religiosos estavam mais se preocupando com si próprio, querendo ter influência entre os irmãos Gálatas. O apóstolo Paulo estava olhando a alma, né?
o espiritual daquela comunidade de fé, diferente daqueles religiosos. Aleluia! Porventura era contrário ao zelo espiritual? Uma pergunta. Será que o apóstolo Paulo estava preocupado em se opor ao zelo espiritual? De forma alguma. Pelo contrário, ele queria que os seus filhos na fé, irmãos na fé, cada dia crescessem mais espiritualmente e se comportasse como herdeiros e não como escravo ou meninos espirituais. Aleluia. A maioridade exige responsabilidade. Era isso que o apóstolo Paulo queria que os Gálatas entendessem. Que você implica em agir com responsabilidade. Uma pessoa só pode atingir a maioridade quando ela entende que tem obrigações das quais não pode se esquivar. Acabou o tempo da meninice. É a hora de levar as coisas a sério e agir com responsabilidade, porque o papai grandão da Galileia, ele vai requerer de cada um de nós que somos herdeiros. Como é que estamos andando? Estamos agradando a ele? Estamos sendo responsáveis na nossa atitude? Estamos agindo verdadeiramente como herdeiros responsáveis? Ou estamos voltando às velhas práticas meninices espirituais? Que o Senhor nos guarde, acabemos com as práticas de meninos e nos comportemos como herdeiros, como filhos maturos e responsáveis que somos agora na fé. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Conduzir a criança para a escola e exercer sobre ela uma tutela, uma guarda, era o que era feito conosco quando éramos criança. Mas deixamos de ser criança. Agora nós não precisamos mais ser conduzidos, porque agora não somos mais crianças e não somos mais escravos. Somos libertos, somos herdeiros, somos responsáveis, né? Nós agora andamos por nós mesmos, na companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não podemos deixar que falácias, que religiosidade venha nos embaraçar e atrapalhar a nossa marcha na fé. Concluindo, nesta lição, nós vimos que Paulo fez uma comparação entre o herdeiro criança e o herdeiro já adulto. E também mostrou como é importante ter o zelo correto com as coisas de Deus. A Bíblia diz que ai daqueles que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Temos que fazer as coisas para Deus com responsabilidade, porque Ele nos chamou para uma grande obra e, como herdeiro que somos, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Chegamos à maturidade e acabamos com as meninices. Quero agradecer a você que ficou até aqui aprendendo junto conosco. Dá um like, se inscreva no nosso canal e que o Espírito Santo, aleluia, ache em nós um coração de verdadeiro adorador. E vocês, jovens, ele vos escreveu, jovem, porque sois forte
e a palavra de Deus habita em vós, porque vocês têm se sujeitado a Deus, resistido ao diabo, e eu profetizo que o inimigo já bateu em retirada, já fugiu de vocês, e vocês são mais do que vencedores. Deus continue abençoando as vossas vidas.